Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o grande dia. Vai começar aqui a nossa primeira jornada Smart, construindo na era da inovação. E hoje a nossa convidada muito especial é a Clarissa, arquiteta formada lá na Universidade Federal Santa Catarina. Ela tem o perfil, sigam aí, Arquitetando Energia Solar, e esse é o tema da palestra dela, que ela vai trazer aqui para a gente, como integrar arquitetura e energia solar. Clarissa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. E a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse rapidamente aí da sua trajetória e, na sequência, apresentar a sua palestra. Obrigada, Johnny. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando da primeira Jornada Smart. Espero contribuir aqui com a parte, né, que eu tenho domínio, que eu tenho conhecimento, e vocês consigam aproveitar também. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Perfeito. Bom, então, o título da minha palestra é Arquitetura Solar. E o meu embasamento, né, para falar sobre isso, a minha formação foi primeiro em arquitetura e urbanismo pela UFSC. Eu me formei em 2006 e mesmo durante a faculdade eu comecei a trabalhar com integração fotovoltaica na arquitetura através do grupo Fotovoltaica UFSC. Então, no início eu fiz iniciação científica, depois eu fiz mestrado e depois doutorado, todos nessa mesma área, né, seguindo essa sequência da integração sempre da arquitetura, né, com a energia solar. Então, esse doutorado foi na área de engenharia civil, também na UFSC. E durante o doutorado, uma parte muito especial foi quando eu fiz um doutorado sanduíche em Singapura, que foi no Instituto de Pesquisa em Energia Solar, o CERES, que fica na Universidade Nacional de Singapura. E foi extremamente importante e marcante, né, tanto na minha vida quanto no doutorado. Ele direcionou e me deu embasamento para vários estudos de caso que eu desenvolvi na minha tese. Além disso, eu também dou aula, então eu dei aulas na UFSC, fui professora substituta há 2 anos, dou aula também de pós-graduação de eficiência energética, tanto na Unisociesc e vou dar aula agora na Univale. E esse ano eu estou concluindo esse ciclo acadêmico e entrando mais na área do mercado. E para isso eu criei o Arquitetando Energia Solar. Então, o Arquitetando Energia Solar, ele tem como objetivo trabalhar junto com os arquitetos, trabalhar junto com os engenheiros, trabalhar junto com as integradoras. Então, o meu objetivo é atuar na concepção do projeto, quando integrado, né, edificações, buscando sempre atingir compromissos entre a arquitetura e a eficiência entre o desempenho energético dos sistemas instalados. A gente não precisa abrir mão de um e nem de outro, é possível encontrar um equilíbrio. Então, para começar a minha palestra, eu gosto sempre de falar do grande potencial de energia solar que a gente tem na Terra. A Terra ela recebe anualmente 10 mil vezes mais energia do que o consumo do mundo inteiro no mesmo período. Então, só esse número já nos dá uma ideia de grandeza de energia que incide na Terra. E o que tem acontecido é que muita gente está aproveitando. A gente vê um crescimento exponencial da utilização de energia solar. Então, a cada ano que passa, mais e mais sistemas são instalados no mundo inteiro. E em 2020, esse número já superou 580 gigawatt-pico. E entre as fontes renováveis, a energia solar também está se destacando. Ela vem sendo a que mais cresce no mundo, inclusive mais do que a eólica. E alguns motivos fazem com que ela tenha esse desempenho. O aumento no custo da energia elétrica convencional é um grande fator. A redução no custo, né, da energia. Então, tanto o aumento do custo da energia convencional quanto a redução no custo da energia solar fazem com que as pessoas, né, comecem a migrar para essa tecnologia.
E, além disso, tem também a preocupação crescente da sociedade com a sustentabilidade. Então, essa preocupação, ela vem de encontro, né, a muitas outras estratégias de mitigação de gases do efeito estufa, e entra, então, como mais um elemento importante para a gente buscar a sustentabilidade do planeta. Quando a gente olha para o mundo, eu já mostrei que a gente tem um grande potencial. Agora vamos olhar para o Brasil. No Brasil, a gente tem um país com dimensões continentais, então a gente não tem a mesma irradiação incidente em todas as áreas do país. O norte do país recebe mais irradiação do que o sul, mas nem por isso a gente tem pouca irradiação no sul. Então, eu gosto de trazer esse dado porque ele é bem impactante. Em Florianópolis, que é onde eu estou, a gente tem 40% mais energia do que o melhor lugar da Alemanha. E por que eu falo da Alemanha, né? A Alemanha é o país que foi pioneiro na energia solar. Então, eles foram os primeiros a investir em larga escala em sistemas fotovoltaicos. E eles, né, então, no seu melhor lugar, né, na sua melhor irradiação, ainda é 40% menor do que aqui em Florianópolis. E por que trazer esse assunto para o contexto das edificações? Quando a gente olha o consumo de energia elétrica do Brasil, dividido por setores, a gente tem que os setores residencial, comercial e público são responsáveis por 52% de todo o consumo de energia consumido no Brasil. E essa energia, né? Então a gente pode dizer que se esses setores é que estão consumindo tanta energia, o que faz esses setores consumirem, né? Esses setores eles ocorrem dentro de edificações. Então as edificações elas têm um impacto muito grande nesse consumo, porque elas consomem energia tanto na sua fase de construção quanto durante toda a sua vida útil. Então, como que a gente pode reduzir esse consumo? Então, uma importante estratégia é tornar essas edificações mais eficientes energeticamente. E tornar elas mais eficientes não é ainda só colocar um sistema fotovoltaico. Não, primeiro a gente precisa tornar elas eficientes no sentido de consumirem menos energia. Então, com isso a gente consegue trocando equipamentos que consomem muita energia por equipamentos mais eficientes, melhorando a iluminação, melhorando a ventilação natural. Então, quando a gente tem boas estratégias de arquitetura bioclimática operando numa edificação, ela vai ser uma arquitetura eficiente. Aí depois a gente pode pensar na integração de uma fonte renovável. E nesse caso, a energia solar fotovoltaica, ela tem um grande diferencial, né, em relação às demais fontes renováveis, porque ela pode ser incorporada à edificação. E como que ela funciona? A energia solar fotovoltaica, ela é gerada a partir da conversão direta da luz solar em energia elétrica. Então, o efeito, ele ocorre quando surge tensão elétrica em um material semicondutor. Eu já vou mostrar para vocês depois que existem vários materiais semicondutores que fazem esse papel. Então, quando a luz solar incide no módulo, há uma agitação de elétrons nesse material semicondutor e essa agitação gera uma corrente. Essa corrente é gerada em corrente contínua. Então, o que acontece? Um sistema fotovoltaico ele vai ser basicamente composto por módulos fotovoltaicos, que, né, vão gerar essa corrente em corrente contínua, mas o sistema precisa de mais um elemento, que é o inversor. Então, o inversor ele tem o papel de converter essa energia que está sendo gerada em corrente contínua em corrente alternada, que é como a gente utiliza dentro das nossas residências, né, os equipamentos que a gente costuma usar. Além disso, existem uma série de outros elementos, né, que compõem o sistema fotovoltaico, né? Claro, a gente precisa conectar o módulo ao inversor, então precisa do cabeamento. Existem alguns dispositivos que aumentam a eficiência do módulo, né, como os diodos de bypass, que são importantes para a questão de sombreamento. E existem também outras proteções contra sobretensões e descargas. O sistema fotovoltaico, ele pode ser de duas formas. Ele tanto pode ser autônomo como conectado à rede. As duas formas são bem simples. Então, o sistema autônomo, ele funciona com um banco de baterias. A energia ela é gerada, né, pelos módulos. Essa energia passa por um controlador de carga e é então armazenada no banco de baterias.
Nesse momento, a energia ela não foi convertida ainda. Então, ela precisa passar por um inversor que vai transformar a corrente contínua em corrente alternada. Essa energia, então, passa por um quadro de carga e é distribuída, então, pela edificação. Então, esse é o sistema autônomo. Existe também o sistema que é conectado à rede. Nesse caso, a gente elimina o banco de baterias e utiliza a rede como um banco de baterias virtual. Então, nesse caso, a gente vai ter o módulo gerando energia, essa energia já passa por um inversor e a energia, né, em corrente alternada passa pelo quadro elétrico, e no quadro elétrico ela vai ou ser utilizada, se a edificação estiver precisando de energia naquele instante, ou então ela vai para a rede, né? Se for um excedente de energia, ela vai para a rede. Quando ela vai para a rede, ela passa por um medidor de energia bidirecional para que ela seja contabilizada. Então, isso foi o resultado da regulamentação 482 da ANEEL, que foi a quantificação da energia que é injetada na rede e que depois vai ser consumida como crédito. Existe também uma terceira alternativa, tá? Que é quando os sistemas eles têm baterias e são conectados à rede. E esse sistema ele é bem interessante, está ganhando bastante força, porque ele permite um uso inteligente da energia gerada. Então, por exemplo, eu vou gerar sempre durante o dia, mas talvez a minha tarifa da noite, né, seja mais cara. Então, eu posso, durante o dia, armazenar a minha energia e à noite eu uso a energia que eu injetei na... Desculpa, eu armazeno durante o dia e à noite eu uso a minha energia armazenada. Bom, então, quais são as principais barreiras que existem para a maior difusão da tecnologia fotovoltaica integrada a edificações? Então, eu listei aqui 6 barreiras, tá? E a gente vai, ao longo dessa palestra, a gente vai ver que elas vão sendo superadas. Então, a primeira é a disponibilidade de radiação solar em meio urbano devido ao sombreamento decorrente do entorno imediato. A segunda é a falta de conhecimento específico sobre energia solar fotovoltaica. A terceira, dificuldade dos projetistas em lidar com situações diferentes das consideradas ideais. A quarta, o cuidado extra ao se inserir esses novos elementos em edificações existentes, de modo a não entrar em conflito estético, mas sim valorizar a arquitetura. Depois tem a barreira ambiental, né, devido à energia embutida nos módulos. E também a barreira dos custos, né? Muita gente olha direto para os custos e fala, a energia solar ainda é muito cara. Então, vamos ver o que a gente consegue desmistificar aqui dessas barreiras. Eu vou começar falando das vantagens da energia solar fotovoltaica. A primeira é que o sol, ele é uma fonte renovável, gratuita e abundante, né? Quem não gosta, né, de uma coisa grátis, né? Então, o sol tá aí de graça, ele nasce todo dia e ele tem um potencial incrível aqui no Brasil. A geração, ela ocorre de forma silenciosa e não poluente. Isso é um grande diferencial de todas as outras fontes renováveis, ou não renováveis, né? Porque pelo fato de ela ocorrer de forma silenciosa e não poluente, ela pode ser gerada junto ao ponto de consumo, junto a uma edificação. Os módulos, né, então, eles podem ser utilizados tanto sobrepostos a uma edificação, quanto substituindo o material de vedação. Dos dois jeitos ele vai funcionar. Então, isso torna essa forma de geração ideal para geração distribuída, que é quando a geração ocorre diferente, né, das grandes centrais geradoras, ocorre em vários pontos da cidade, e assim a gente não precisa de grandes linhas de transmissão e distribuição, que é o quinto fator aqui, né, a quinta vantagem, que é a redução dessas perdas por transmissão e distribuição de energia. Nesse caso, a gente tem, no máximo, um cabo que vai do telhado até dentro da sua residência, né? Bem diferente desses postes e grandes linhas de transmissão. Os sistemas, eles podem ser conectados à rede ou armazenados em baterias, que é o que eu já mostrei, né? Do sistema conectado ou autônomo.
A vantagem 7 ela é bem interessante para centros urbanos, porque há uma coincidência temporal entre geração energética e consumo. Então, com isso, a gente tem reduções do pico de carga de vários tipos de edificação que consomem muito durante o dia. E os módulos, eles estão cada vez mais atraentes para a integração na arquitetura. Então, o que está acontecendo? Os módulos, os fabricantes de módulos estão olhando para esse segmento e fabricando módulos cada vez mais bonitos. Mas, né, para que essa combinação da tecnologia fotovoltaica com a arquitetura gere projetos comprometidos com sua forma e sua função, ou seja, né, sua estética e o seu desempenho energético, é fundamental conhecer os impactos das decisões de projeto. Essa frase é bem importante porque não é apenas olhar para a estética, né? Às vezes pode parecer que eu falo só pelo lado da estética, não é. A gente tem que saber o que cada decisão de projeto vai acarretar, quais são as perdas, né, que cada decisão de projeto vai acarretar, e aí sim decidir, eu aceito ou não aceito essas perdas. Então, para isso, eu vou falar para vocês agora dos fatores que influenciam a geração. Então, eu listei 6. O primeiro é a irradiação solar, o segundo é a posição, que eu vou colocar os módulos, o terceiro é o sombreamento, o quarto é a temperatura, o quinto é o estado de limpeza e o sexto é a tecnologia. Então, começando aqui pelo primeiro fator que influencia a geração. Esse fator, a gente, como projetistas, não tem nenhum controle, não tem o que fazer. Por quê? Porque a irradiação, ela é definida pela posição geográfica de uma cidade. É o que eu mostrei para vocês em relação a Florianópolis e a Alemanha, né? Tipo, Florianópolis tem mais energia solar do que a Alemanha nunca vai ter o mesmo, não tem como. Está relacionado, então, com a latitude que essa cidade está. Então, esse é o único fator que nós, como projetistas, a gente não tem muito o que fazer. O segundo fator é a posição dos módulos. Daí, a gente tem, na posição dos módulos, a gente pode colocar o módulo de forma a tirar o melhor proveito da energia solar. E talvez você já tenha ouvido falar que o melhor jeito de instalar um sistema fotovoltaico é olhando para o norte, no caso do Brasil, né, que a gente está no hemisfério sul. Se a gente quisesse generalizar, a gente falaria olhando para o Equador. Ou então, para a gente aqui, olhando para o norte e com a inclinação do módulo igual à latitude do local. Então, no caso, eu trouxe 2 exemplos aqui bem diferentes. Primeiro exemplo é na linha do Equador, né? Então eu peguei uma latitude 0, peguei a cidade de Macapá, e Florianópolis, que é uma latitude de 27 graus ao sul. Então, o que acontece lá na linha do Equador? Lá na linha do Equador, esses gráficos, eles mostram o desvio azimutal e o ângulo de inclinação. Então, o desvio azimutal é para onde o meu módulo está olhando, né? Então, o 0 seria olhando para o norte e o 180 olhando para o sul. Então, se eu venho aqui para os números positivos, eu estou indo olhando para o leste e nos negativos para o oeste. Então, lá no Equador, as linhas são praticamente horizontais, né, com uma pequena variação aqui quando eu começo a ter módulos inclinados a mais de 60 graus. Então, significa que lá pouco importa se meu módulo está olhando para norte, para sul, para leste, desde que eu tenha inclinações baixas até 30 graus. Já em Florianópolis, se eu pegar aqui na mesma linha de 30 graus, eu vou ver que tem bastante diferença. Se eu olhar para o norte, eu vou cair aqui dentro dos 100%, que é o máximo para a minha cidade. Quando eu começar, se eu colocar para o sul, eu vou ter aqui os mesmos 30 graus, eu vou ter aqui 70% do máximo de radiação incidente para Florianópolis. Mas o que eu gosto de mostrar aqui? Vocês estão vendo que o 100% está aqui bem centralizado, só que a próxima marcação é de 95% e a outra aqui é de 90%. Então, olhem quantas possibilidades de orientação e de inclinação que eu tenho dentro dessa perda de 10% de radiação ao ano.
é bem grande, né? Então, isso mostra a nossa liberdade como projetistas na hora de fazer um projeto. O terceiro fator é o sombreamento. O sombreamento, ele é o principal responsável por perdas na geração energética. Então, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeira coisa mais fácil é evitar. Então, a gente evita colocar módulos onde a gente sabe que vai ter muito sombreamento. Como que eu vou saber se vai ter muito sombreamento? Eu tenho que fazer análise de sombreamento. Então, a análise a gente precisa fazer um 3D do lugar, e eu costumo usar a máscara de sombreamento para definir exatamente em que horário e qual percentual de sombra eu vou ter em cada período do ano. Então, com isso eu já consigo ver, se eu tenho pouquinha sombra só depois das 4, acho aceitável. Agora, se eu tivesse muita sombra a tarde inteira, eu já ia ficar mais na dúvida, né? Eu já não colocaria os módulos ali. E a outra coisa que a gente pode fazer é utilizar dispositivos que façam uma otimização da geração quando tem parte dos módulos sombreados e parte não. O quarto fator que influencia bastante também é a temperatura. Então, o que acontece? Os módulos, eles gostam de radiação solar, mas eles não gostam de calor. Então, a gente precisa sempre prever uma ventilação embaixo dos módulos. Quando a gente deixa pelo menos 10 centímetros entre o telhado existente e o módulo, essa corrente de ar que passa por trás dele consegue resfriar o módulo e aí ele consegue operar melhor. Agora, se a gente coloca ele muito grudado no telhado, a gente elimina esse colchão de ar e aí a gente vai ter um superaquecimento e com isso o coeficiente de temperatura vai atuar mais forte, né, e vai diminuir a eficiência de conversão do módulo. Depois vem o quinto fator, que é o estado de limpeza. O estado de limpeza ele está relacionado com a questão de que o módulo ele precisa estar limpo para enxergar, para receber os raios solares e esses raios solares fazerem a conversão da energia. O que acontece na vida real? Na vida real existe acúmulo de sujeira. Então, o acúmulo de sujeira ele vai ser mais intenso em lugares, né, tipo assim, em usinas instaladas em solo, vai ter mais acúmulo de sujeira. No meio urbano, menos acúmulo de sujeira. Um módulo mais horizontal, vai ter mais acúmulo de sujeira. Um módulo mais inclinado, menos. Então, o que a gente procura fazer? Usar os módulos mais inclinados, pelo menos ali 5, 10 graus, para que a chuva consiga carregar esse acúmulo de sujeira. Depois, a gente tem a questão da tecnologia fotovoltaica. A tecnologia fotovoltaica, existem várias tecnologias, existem vários materiais que fazem essa conversão da energia solar em energia elétrica. Nessa figura, eu acho ela bem ilustrativa, porque mostra 7 tecnologias. E essas 7 tecnologias, todas elas têm a mesma potência instalada. Todas elas têm 10 kWp instalado. O que está diferenciando uma da outra? Além do nome, né, e das cores, vocês podem ver que elas ocupam áreas diferentes. Então, o monocristalino, ele tem uma área, né, aquele mais lá de cima, ele tem uma área bem pequena em relação a todas as outras, principalmente a essa aqui de silício amorfo. Essa de silício amorfo, eu preciso de 3 vezes a área do monocristalino para ter a mesma potência instalada. Então, isso é que é a eficiência de uma tecnologia mais eficiente precisa de menos área para chegar na mesma potência. Então, olhando aqui na prática, né, quem quiser ver todos esses exemplos na prática, pode acessar lá o Arquitetando Energia Solar no Instagram, que lá tem os fatores e tem exemplos na prática. Eu trouxe aqui para essa apresentação o que eu acho mais importante, que é a questão da posição dos módulos na prática. Então, aqui eu trouxe um exemplo para a gente comparar. A gente tem aqui 2 vizinhos, os 2 instalaram a mesma potência de módulos, a mesma quantidade de módulos fotovoltaicos no seu telhado, só que o vizinho A,
ele não queria perder nada de energia. Então, o que ele fez? Ele colocou seus módulos olhando para o norte e com a inclinação de 27 graus, porque eu simulei para Florianópolis. Então, ele colocou perfeito, né? 27 graus norte. Já o vizinho B pensou, não, eu quero que o meu sistema fique melhor integrado ao meu telhado. Então, ele olhou lá qual era a orientação e inclinação do telhado, achou que era pouca diferença, na verdade, ó, ele tinha uma orientação de 30 graus para oeste, com uma inclinação de 20 graus. E aí ele assumiu as perdas. E aqui está o resultado estético, né, dos dois. Que acontece? Quando a gente olha já para a questão de instalação, a instalação do A é mais complexa do que a instalação do B. A segurança do A é muito menor do que a segurança do B. Existe a força do vento atuando, né, nesse sistema A aí, nessa edificação A, de uma forma muito mais forte, né, com certeza, porque tem ali a força de arranque do que o sistema B. E o que o B perdeu em relação ao A? Quando a gente olha para esse ábaco aqui, que é o ábaco de Florianópolis, o A caiu ali no 100%, né? E o B, olha lá, na combinação, né, de 30 graus oeste com a inclinação de 20 graus, ele teve 98% do máximo de radiação incidente para a mesma localização, né? Então, olha só, com uma perda de 2%, ele teve um monte de outros ganhos. Então, é isso que eu falo, a gente precisa olhar qual é a perda para daí entender se é uma perda significativa ou não. Bom, agora vamos entrar em uma outra questão. Se os módulos vão ser aplicados ou integrados, né? Então, o que acontece? A gente tem duas formas de colocar os módulos. Eles podem ser aplicados, que são os BAPVs, ou integrados, que são os BIPVs. Os BAPVs, eles acontecem quando os módulos são colocados com uma orientação e inclinação diferente da edificação. Geralmente se coloca como retrofit, né? Tem a edificação construída, daí a gente chega lá, eu quero botar um sistema na minha casa, e aí ele vai ser aplicado, né, a um telhado, e ele não vai estar substituindo o material de vedação. Já o BIPV, ele precisa ser concebido junto com a edificação, porque ele vai ter daí a mesma orientação e inclinação da edificação, ele pode substituir ou não, ele inclusive pode ser colocado acima de uma superfície, mas ele vai estar ali compondo, ele vai ser aparentemente a mesma coisa, e ele pode então estar integrado em coberturas, fachadas, brises e pérgolas. Então, eu trouxe alguns exemplos de aplicação aqui em telhados planos. Então, em telhados planos, a gente tem esse esquema que parece até uma usina em solo, que são as várias fileiras de módulo instaladas com afastamento, né? E para uma fileira não sobre a outra. E o que a gente percebe em relação à arquitetura onde ela foi colocada? A gente percebe que não tem nenhuma relação, tanto é que essas fotos não tem nem a edificação. Elas foram batidas, né, tipo, ignorando totalmente a edificação que está sustentando esses sistemas. Então, assim, não é que seja errado numa cobertura plana, muitas vezes esse vai ser o melhor jeito mesmo para integrar, mas ele não é de fato integrado, ele é colocado em cima do telhado. E existe também os sistemas fotovoltaicos que querem gerar o máximo de sua energia, mesmo que o seu telhado seja levemente deslocado para outro lado. Então, olha o que a gente vê aqui, né? Eu trouxe só alguns exemplos e na internet tem uma infinidade de exemplos desse tipo. Não faz sentido. Quando a gente olha no ábaco de aproveitamento de radiação solar, o ganho energético desses sistemas não é mais do que 5%, não é mais do que isso, é bem menos, na verdade. 5% em relação ao melhor telhado que ele poderia utilizar, né? Então, não vamos fazer isso, né? Essa é a mensagem, não faz sentido. Além disso, né, fora o custo com a estrutura, o perigo disso sair voando,
né? E todos os danos aí que pode causar para o telhado e para a saúde de alguém, né? Para algum vizinho, alguma coisa assim. Então, a gente volta aqui para o BIPV e olha essa imagem, quantas possibilidades existem, né? Então, a gente pode utilizar o módulo integrado no telhado como um todo, a gente pode colocar ele integrado em apenas uma parte do telhado, mas respeitando a inclinação, orientação natural do telhado. A gente pode colocar como shed, né, que é uma solução super interessante, porque o shed ele já é feito com uma inclinação para o norte, para que a iluminação natural entre pelo lado sul, então ele já está na posição correta. A gente consegue botar módulos em telhados curvos, mesmo que os módulos sejam rígidos e, né, mesmo assim eles podem ser colocados numa curva. A gente pode colocar módulos em átrios ou claraboias, e os módulos eles podem tanto ser semi-transparentes quanto serem... a gente pode intercalar módulo, vidro, né, se o módulo for opaco. A gente pode colocar em brises, né, então os brises também são outra solução muito interessante, porque ele está ali para barrar a irradiação, justamente uma irradiação indesejada, e aí a gente está lá gerando energia com a irradiação indesejada. E temos aqui as opções em fachada. Fachada inclinada, fachada cega, fachada vertical, né? E quando que é o melhor momento para a gente pensar nisso? Sempre é na fase de projeto. Na fase de concepção é o melhor momento para pensar em integração fotovoltaica. Então, se você vai construir, fale com o seu arquiteto. Se o seu arquiteto não conhece, nunca trabalhou, procure uma consultoria, porque é nesse momento que a gente vai ter os melhores resultados de integração. Então, o equilíbrio entre estética e desempenho energético é sempre a melhor opção em sistemas solares fotovoltaicos integrados a edificações. E aí, a questão das perdas, né? Então, como é que fica, quanto que fica? Eu já mostrei para vocês naquele exemplo prático uma perda de 2%, né? Eu trouxe aqui outros para a gente ver. Aqui é um exemplo numa cobertura curva que tem na Eletrosul. Esse projeto foi o pontapé inicial do Megawatt Solar, que eu vou mostrar também, que é o sistema fotovoltaico que foi instalado na edificação da Eletrosul. E esse foi, então, a planta piloto, assim, a gente fez para dizer assim, ó, aqui vai ter o projeto Megawatt Solar e queria chamar atenção mesmo com o projeto. Então, o objetivo não era maximizar a geração, era chamar a atenção. E aí a gente utilizou uma cobertura curva metálica com módulos flexíveis colados em cima dessa cobertura metálica. E o sistema, ele não tem nada de idealmente orientado. Ele não olha para o norte, ele não tem inclinação ideal. Tipo, nesse caso, a gente não se preocupou com isso. Por quê? Porque aqui o objetivo era outro, porque a gente estava cobrindo um estacionamento que já tinha essa posição, a gente não iria colocar inclinado em outra direção, né, desrespeitando todo o paisagismo e todo o urbanismo que já tinha nessa área, e a gente trabalhou com inclinações baixas. Então, eu quero mostrar o que aconteceu. Para saber o que aconteceu, a gente comparou esse sistema com o sistema idealmente orientado, que está instalado bem próximo a essa edificação, na UFSC. Então, esse sistema aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, ele está a 27 graus olhando para o norte e é feito com os mesmos módulos. Então, numa comparação de 3 anos, a gente viu que, colocando o sistema idealmente orientado no 100%, e os 3 sistemas não idealmente orientados, eu esqueci de comentar, esse sistema curva ele é dividido em 3 sistemas. Um olha totalmente para sudoeste, outro para nordeste e outro olha metade para cada lado. Então, os 3 sistemas, né, estão aqui representados pelo SS1, SS2 e SS3, e a planta piloto total é a linha azul. E essa linha aqui, azul clara, mais grossa, é o sistema de referência. Então, vocês podem ver que o sistema curvo teve momentos em que se destacou, ele ficou acima do 100%. Então, significa
que mesmo estando não idealmente orientado, em alguns meses a geração foi superior, né? E foram nos meses de verão. Então, isso já nos mostra que, às vezes, a gente não quer maximizar o ano inteiro, a gente pode querer maximizar em um determinado período. Se eu tenho um consumo energético sazonal, pode ser que seja mais interessante eu não colocar o meu sistema na posição de maximização anual, mas sim maximização naquele período. E segunda observação é que esse sistema fotovoltaico, ele teve, né, ao longo desse período analisado, uma produtividade 15% menor do que o sistema de referência. Então, esse 15% foi considerado uma perda pequena e aceitável diante de todos os outros compromissos que foram assumidos. E aqui eu trouxe, né, 3 exemplos em Singapura também. Ó. Então, são 3 projetos onde o sistema fotovoltaico ele foi instalado não de forma ideal. Lá em Singapura, a latitude é 1 grau norte, então o sistema ideal lá seria totalmente plano. Mas o que aconteceria no sistema totalmente plano? Ele teria que ter uma limpeza com muita frequência. Então, até o ideal para lá não é tão ideal assim. Então, esses 3 sistemas, eles têm inclinações diferentes, né, da ideal para lá. E o sistema mais idealmente orientado desses 3 seria esse terceiro, o SSC, porque ele é o que tem a curvatura mais suave. Então, ele está mais próximo da linha horizontal. Quando a gente olha para os índices de desempenho dos 3 sistemas, o que chamou mais atenção foi que a casa curva, que é essa aqui, a casa curva foi a que teve os melhores valores, tanto de yield quanto de PR, do que todos os outros sistemas. E isso chamou bastante atenção, porque ele era o menos idealmente orientado. Então, existem outros fatores, além da posição, que ditam se um sistema vai ser bem eficiente ou não. Né? Então, às vezes, a configuração das strings, a questão de se há assombramento ou não, né? Outras coisas podem estar pesando mais, e até um sistema que pareça não gerar muito por não estar bem orientado, pode ter sim um bom desempenho. Então, ainda nessa comparação de desempenho, eu gosto de mostrar que o Laboratório Fotovoltaica UFSC, que eu projetei, esse projeto ele foi iniciado em 2009, e o objetivo aqui sempre foi que ele fosse uma vitrine de possibilidades da integração fotovoltaica em meio urbano. Então, era para explorar diferentes formas de trazer os módulos para a edificação. Então, por isso a gente fez uma cobertura curva, outra cobertura inclinada, mais convencional. A gente fez um carport aqui, um estacionamento, onde os módulos são o próprio material de vedação. A gente tem também vários sistemas instalados em solo e fachada fotovoltaica e aqui um postinho de recarga. Então, nesse caso, né, como eu falei, era para ser essa vitrine, então a gente utilizou a característica, né, da arquitetura contemporânea e as coberturas foram o ponto de partida do projeto. E para melhorar a eficiência energética da edificação, foram adotadas estratégias bioclimáticas para que o consumo, né, de energia fosse mínimo. Então, aqui eu estou destacando o que tem quais são os sistemas, né, que a gente tem. Então, o bloco A é esse sistema curvo, o bloco B é esse sistema inclinado, o carport é o nosso estacionamento solar, onde os módulos são o próprio material de vedação. Depois a gente tem o pergolado solar. Esse pergolado aqui a gente tinha inicialmente coberto com policarbonato, e o policarbonato ficou preto muito rápido, acumulou muita sujeira, né? Ele inclusive mofou também. Então, assim, ele foi eliminado e foi colocado no lugar esses módulos que deixaram a aparência muito mais bonita e ainda a gente tem lá uma geração de energia extra. A gente tem aqui uma fachada com 2 tipos de sistema. Então, uma fachada a gente analisa os módulos
com ventilação, e na outra são módulos que têm vedação, então é uma fachada estanque. E aqui tem o ponto de ônibus, que alimenta o ônibus elétrico, que é um ônibus que a UFSC, foi um projeto de pesquisa da UFSC, né? Então esse ônibus ele já percorreu 2 vezes, ele já deu 2 voltas na Terra, ele operou durante 2 anos, no momento, né, agora com a pandemia ele está parado, mas ele funciona perfeitamente 100% solar. Aqui tem algumas estratégias que foram adotadas, né, de sustentabilidade e arquitetura bioclimática, então vou só citar aqui o posto de recarga, né, de veículos elétricos, sistemas fotovoltaicos nas coberturas, uso de ventilação cruzada através de aberturas em pontos opostos e venezianas fixas, né, para a gente ter sempre essa ventilação constante, brises, laje-jardim, telha metálica sanduíche. Essa telha metálica sanduíche ela é responsável por uma grande parte do nosso conforto térmico. E a outra coisa interessante é que os módulos eles ficam 10 centímetros acima da telha metálica. E isso gera um colchão de ar, né, que fica passando embaixo dos módulos e ainda por cima gera uma sombra na nossa cobertura. Então, os módulos, apesar de serem escuros, eles não esquentam a cobertura, pelo contrário, eles esfriam. A gente faz o teste lá, quando vai visitante lá, a gente coloca a mão na telha, a gente coloca a mão no módulo e coloca embaixo do módulo, e a diferença é bem grande. A gente tem também espelhos d'água ao redor da edificação, né, que trazem essa ideia de conforto térmico também, através da evapotranspiração. A gente tem o nosso estacionamento solar, o uso de vegetação local, uso de tijolo à vista local também, aproveitamento da iluminação natural com aberturas também em pontos estratégicos. Toda a iluminação artificial é feita com LED e com lâmpadas, com luminárias com alta eficiência energética. Toda a madeira utilizada foi madeira de reflorestamento, onde a gente precisou colocar caminhos interligando as edificações, a gente usou piso-grama também no estacionamento, para manter a permeabilidade do solo. E a gente tem os pergolados em pontos estratégicos também, para dar uma diminuída, né, na irradiação incidente dentro da edificação. E aqui tem um total, né, da potência instalada no nosso laboratório, né, que é 110 kW-pico. Então, esse edifício, ele não é só um edifício de energia zero. A gente gera lá muito mais energia do que a necessária para a manutenção da edificação. Inclusive, gera mais energia do que a necessária para a edificação e o ônibus elétrico juntos. O ônibus é um grande consumidor de energia. E mesmo assim, há excedente de energia. Então, o laboratório fotovoltaica UFSC, ele não é só uma edificação de energia zero, ele é uma edificação de energia positiva e ele injeta energia na rede, e essa energia ela é direcionada, ela é consumida no campus universitário da Trindade. E voltando agora para aquela questão das perdas, né? Vocês viram que os sistemas fotovoltaicos que eu mostrei do laboratório, eles não são todos inclinados e orientados da mesma forma. Na verdade, todos os que são integrados a edificações, eles são bem não ideais, né? Os únicos ideais que a gente tem ali são os sistemas em solo, onde aí a gente fez a estrutura com 27 graus olhando para o norte. E aqui a gente tem uma comparação dos sistemas em solo, esses dois BAPVs aqui, com alguns sistemas BIPV que a gente tem no laboratório. E vocês podem ver que tanto o yield quanto o PR, a gente esperava o quê? Esperava que o BAPV ficasse bem acima, né? E não foi o que aconteceu. Os BIPVs têm valores muito semelhantes ou até melhores do que os BAPVs. E isso, novamente, o que mostra? Mostra que a posição não é tudo, né? Existem outros fatores que influenciam muito a geração fotovoltaica, e nesse caso, o fator que mais pesou foi o sombreamento. O sombreamento do BAPV impactou mais na geração do que o mau posicionamento dos BIPVs.
E ainda falando do laboratório, eu queria só contar, né, que a gente está aqui numa fase de expansão. Então, esse projeto do prédio novo foi feito por mim e pela arquiteta Isadora, também do laboratório, e a gente, né, fez o projeto com as coberturas sendo nosso ponto de partida de novo. Então, a partir dessa concepção de 2 grandes coberturas fotovoltaicas, o prédio todo foi concebido. Então, aqui tem algumas imagens da edificação. Então, essas edificações, essas coberturas, né, elas foram pedidas, né, pelo nosso orientador para abrigo e proteção de um banco de baterias, que são esses containers que a gente vê aqui embaixo, né? Então, elas seriam também para geração de energia e seriam o material de vedação e sombrariam, então, o edifício como um todo. Esse prédio, ele está em fase de construção, a gente já tem a fundação. Aqui tem algumas estratégias bioclimáticas e de eficiência energética que foram adotadas, então, uso de água de chuva, elevador, né, com nível A para o céu, lâmpadas de LED, uso de energia solar para geração, uso, né, aproveitamento da iluminação natural e da ventilação natural, que mais? Uso de materiais e linguagem da arquitetura local. Então, com isso, a gente também a gente simulou essa edificação e ela também deu um resultado de ser uma edificação de energia positiva. Ela não somente gera toda a sua energia, como ela também gera excedente para a UFSC. Então, para quem ainda tem dúvida se essa tecnologia é confiável, eu mostro aqui o primeiro BIPV do Brasil, né, que é um sistema que foi instalado em 1997, lá na UFSC, e ele está em operação até hoje. Ele ilustra, inclusive, esse livro, né, Edifícios Solares Fotovoltaicos, que foi publicado em 2004, e ele está disponível para download. Outro grande projeto que a gente participou, né? Eu participei, a minha parte, né, foi fazer o estudo de sombreamento e a integração arquitetônica nos gomos do Mineirão Solar. E foi um grande desafio, porque os gomos são 88 gomos, e esses gomos são diferentes um do outro. Então, assim, foram feitos agrupamentos por gomos semelhantes, as sombras também são todas diferentes, né, pela posição. Então, foi um projeto, assim, bem desafiador mesmo. Então, esse projeto, a gente, né, como UFSC, fez o estudo de viabilidade e ele depois foi para licitação e foi construído por outra empresa. E eu também participei do Megawatt Solar da Eletrosul. Esse projeto foi, inclusive, o assunto do meu mestrado. Então, quando eu fiz o meu mestrado, em 2008, ainda não estavam, assim... Já estavam imaginando fazer esse sistema. A ideia não foi minha, mas eu fiz o estudo de viabilidade de novo, né, assim como do Mineirão, para a Eletrosul, e aí a gente, né, passou o estudo, né, adiante, e também foi o mesmo processo, teve uma licitação, outra empresa construiu e adaptou o projeto conforme os equipamentos que eles tinham. Então, para concluir, né, eu tinha mostrado aqui algumas barreiras, e aí agora eu quero dizer que essas barreiras foram já superadas. Então, a primeira, que é a disponibilidade de radiação no meio urbano, né, devido ao sombreamento, o que acontece? A gente já viu, né, que existem muitas formas, o sombreamento existe, mas existem muitas formas de a gente otimizar sistemas sombreados, né? Então, existem microinversores, inversores otimizados. Então, existem estratégias para a gente conseguir lidar com essa situação. Em relação à falta de conhecimento específico, de fato, né, é difícil quando a gente não conhece alguma coisa. Mas hoje em dia, muita gente já está aqui divulgando tanto a tecnologia quanto as soluções, assim como esse evento, né, que eu estou participando. Então, para quem tiver interesse, né, nesse assunto, busca conhecimento, né?
Se não é a tua área de atuação, contrata alguém, né? Pede uma consultoria nessa área, porque é importante que essa solução seja incorporada o quanto antes. É muito melhor ser incorporada durante uma fase de projeto, por exemplo, do que depois que já está tudo resolvido, né? Tudo definido. Dificuldade dos projetistas em lidar com situações diferentes das consideradas ideais. Então, também já mostrei, né, lá no início da apresentação que existem muitas possibilidades que podem gerar um bom resultado de eficiência energética, de desempenho e aliado ao compromisso estético, né, da educação. Então, não é desculpa. Além disso, tenho cuidado ao inserir esses novos elementos para não deixar a arquitetura feia, né, a questão estética. O que está acontecendo é que os módulos eles estão cada vez mais bonitos. Existem módulos que nem parecem módulos já. Tipo, eles têm cores diferentes, eles têm texturas de algum outro material de revestimento. Então, assim, isso também já não é mais uma desculpa. Em relação à barreira ambiental, muita gente fala assim, mas o módulo precisa de muita energia para ser construído, né, para ser montado, assim. De fato, só que essa energia, ela se paga em 1 ano e meio. E pensando que o módulo tem uma vida útil de 25 anos, a gente pode ver que essa conta fecha muito cedo, né? E depois a gente só tem lucro. Então, durante a vida útil do equipamento, ele vai gerar 15 vezes mais energia do que é usada na sua fabricação. E em relação à barreira dos custos, o que acontece? A gente já viu, né, que tá caindo, assim, ano após ano, está cada vez ficando mais viável investir em energia solar. E quando a gente olha, por exemplo, para um orçamento global de uma edificação, e olha para o preço de um sistema, vou citar um exemplo aqui, um sistema fotovoltaico para uma residência que vai colocar lá 2,5 kWp. Esse sistema, em junho desse ano, estava custando, em média, R$15 mil. Então, o que é R$15 mil dentro de um orçamento global de uma edificação que gasta, né, tipo, 15 mil em outros itens da edificação, tipo, vai comprar qualquer mobiliário, vai fazer um armário, vai fazer um armário sob medida, ou vai montar a cozinha. Então, assim, o valor do sistema fotovoltaico não é mais exorbitante, ele já foi. Hoje em dia, ele está perfeitamente dentro do contexto de outros itens que são colocados numa edificação. Então, como mensagem final, né, eu só gostaria de dizer que eu acredito muito no trabalho em parceria, né, que eu acho que arquitetos, engenheiros, instaladores, eles possuem, né, diferentes olhares. E é importante que tenham esses diferentes olhares, ninguém precisa entender de tudo. E por quê? O que acontece com esses diferentes olhares, cada um vai valorizar diferentes aspectos do produto final, né, e justamente essa junção, essa combinação de saberes é que vai trazer mais qualidade a um projeto fotovoltaico integrado à arquitetura. Então, eu concluo aqui a minha participação, né? Agradeço pela atenção. Eu deixo meu contato, que é contato@arquitetandoenergiasolar.com.br. E para quem está assistindo, se ainda não me segue no Instagram, também fica o convite para conhecer o meu perfil por lá. Obrigada. Show de bola, Clarissa, muito boa. Caramba, fiquei impressionado com algumas coisas. Vou até comentar aqui. Se você tiver um tempinho ainda, senão a gente tem. Tenho. Tem, tranquilo. Eu fiquei muito impressionado com a sua avaliação de percas mesmo, porque o pessoal busca muito realmente sempre a melhor orientação, a melhor inclinação da localidade e acaba fazendo aquelas atrocidades que você mostrou ali, que são absurdas. E se for analisar, não precisa, porque a perca é muito irrisória frente ao risco que você está colocando, e até em frente ao custo, porque, como você comentou também muito bem, para fazer algumas estruturas sai muito mais caro, né? Então, não é viável, não vale a pena fazer aquele tipo de aparato. Clarissa,
Dentro do nosso evento aqui da primeira Jornada Smart, a nossa intenção é falar de inovação, né? Trazer esse conhecimento, e você, na sua apresentação, fez isso muito bem, trouxe muitas novidades. A gente queria saber de você, como você atua mesmo nesse mercado, como você vê o futuro. A gente sabe que as coisas estão começando a acelerar agora, mas como você que está dentro, qual que são as perspectivas do futuro dentro dessa área? Eu vejo um crescimento muito exponencial, como a gente estava conversando antes, né? Quando eu comecei, era um assunto, era uma palavra que as pessoas não conheciam, né? Então, assim, já é uma coisa que todo mundo já fala de energia solar, não é mais um tabu, não é mais uma coisa cara, já é vista como acessível. E eu vejo, assim, que tem muita gente interessada e muitos já estão assim buscando essas otimizações para condições adversas, né? Por exemplo, a questão do sombreamento, que era um grande problema no meio urbano, já está sendo contornado. Então, eu só vejo como promissor esse futuro aí. Perfeito, crescimento é o que a gente precisa mesmo, né? Mudar essa matriz apesar que o Brasil tem uma matriz ainda muito renovável, né? Felizmente, mas a gente precisa, como um todo, mudar essa matriz do fóssil para realmente energias renováveis. E aí se enquadra a solar, a eólica, entre outras. Outra pergunta. Quais são, você que também acompanha, quais são os principais desafios que futuras startups ou startups que já existem vão precisar resolver daqui para frente, ou já estão resolvendo? O que eu tenho visto, né, que inclusive bastante gente vem conversar comigo sobre isso, é mais a questão mesmo da integração do módulo na edificação e nas soluções para isso, porque o que a gente mais vê são sistemas que são colocados sobrepostos à edificação. Tem lá o telhado original, o módulo é colocado por cima e, enfim, isso já está bem resolvido. Eu digo mais agora na questão de quando a gente vai substituir o módulo por uma vedação. Se eu quero colocar minha parede de módulo fotovoltaico, ou o meu telhado ser o módulo fotovoltaico. Então, eu vejo que esse é agora o nicho onde tem que ser mais explorado. Né? Esse ainda tá meio assim, engatinhando por aqui. Isso aí já me dá um gancho para a próxima pergunta. Você acha que a tecnologia dos filmes finos vai ser a nova queridinha aí, principalmente dos arquitetos, para resolver essa questão de integração? Os filmes finos ajudam muito mesmo, né? Eles, né, tendem a ser mais leves, mais flexíveis, mais fáceis de integrar. E eu acho que sim, eu acho que na verdade o melhor é a gente usar cada tecnologia da sua melhor forma. Então, aquela que vai ser melhor para colocar para ser o próprio material de vedação, por exemplo, o módulo rígido, ele pode ser o próprio material de vedação, né? Que nem o exemplo lá do estacionamento que eu mostrei. Agora, se eu tenho uma cobertura mais diferente ou curva, que eu quero fazer enfim, alguma coisa mais ousada, aí eu acho que os módulos aí de filmes finos vão suprir essa demanda. Sim. Eu acho que até com a queda do custo, né, do preço em escala, como você mostrou no final da apresentação, vai permitir que o pessoal também abra mão um pouco do desempenho justamente para fazer essa integração, correto? Porque hoje, eu acho que o pessoal, por ser ainda um valor não tão elevado como era antes, mas para algumas pessoas ainda tem esse mito que é muito caro, eles preferem, então, gerar o máximo possível no menor custo ainda. E futuramente, ou não tão longe assim, com a queda do preço, eles podem abrir mão um pouco do desempenho para fazer essas integrações mais ousadas, né? Com certeza, eu acho que esse vai ser o caminho e é o que vai acontecer. Tomara. Esperamos que seja assim. Deixa eu só conferir aqui. Outra pergunta. Ah, uma curiosidade. Você mostrou ali no final aquela imagem do Mineirão. E aquela imagem é super conhecida por todo mundo que trabalha com energia solar, né? Então, queria registrar aqui que é uma honra conhecer a arquiteta responsável por aquele projeto. Parabéns, que aquilo ficou lindo, maravilhoso. Obrigada. Nossa, aquele Confesso que projeto.
Foi muito desafiador, Imagino. porque tinha muita restrição. É um prédio tombado, os módulos não poderiam ser vistos da rua, e as lajes invertidas, as vigas invertidas, elas faziam sombra demais no retângulo que sobrava ali, né? Então, foi todo um compromisso de até quanto eu consigo subir para eu não ver lá de baixo, quanto que eu vou reduzir na lateral para a sombra da viga não impactar tanto. Então, foi um grande projeto mesmo. Mas não foi só eu, né? Claro, né? Tinha uma equipe Sim, claro. Beleza, multidisciplinária. Eu era a arquiteta da equipe. mas com certeza eram vários desafios, várias variáveis ali para considerar, né? Levar em consideração. Mas reitero, é um prazer e uma honra conhecer uma pessoa integrante daquele projeto, que é um projeto símbolo aí da energia solar no Brasil. Legal. Clarice, com isso acho que eu encerro pelo menos as perguntas que eu tinha anotado aqui. Não sei se a Aline está aí ao vivo ainda com a gente. Ah, eu só queria deixar registrado aqui que a parte estética me encantou muito. E foi soluções assim maravilhosas. A hora que eu vi, falei, gente, eu não acredito. E com certeza você é referência no Brasil, hein? Eu acho muito legal. E eu acho que a partir de você aí vai vir muita coisa bacana para o Brasil nesse sentido. Parabéns. E muito Legal, obrigada por estar conosco na primeira jornada Smart. legal. É uma honra também ter sido convidada, imagina. Obrigada. E para o pessoal que quer saber mais, acompanha o perfil da Clarissa, o Arquitetando Energia Solar, lá no Instagram. Eu, particularmente, sigo já há um tempo, acompanho lá os posts dela, são muito interessantes e realmente visam esclarecer bastante aí sobre essas dúvidas em relação à arquitetura e energia solar, como um todo. Aline, tem mais alguma consideração? Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente, Clarissa, e acompanhe toda a nossa jornada. Tem muita novidade. Isso aí, pessoal. Não perca que tem mais Jornada Smart para vocês. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Clarissa, novamente, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-la e espero que possamos ter mais trabalhos em conjunto futuramente. Muito obrigada, foi um prazer também. Fico à disposição. Obrigado. Gente, até a próxima palestra. Até mais.